Essa aula é um pouco diferente das demais que a gente teve até aqui, porque a bibliografia dela é, na verdade, um conjunto muito grande de textos que eu fui lendo ao longo dos anos. Então, eu não vou dizer um para vocês, porque não vai ter nenhum que consiga dar conta disso tudo. Vamos, em termos práticos, o que eu espero que vocês estudem e lembrem dessa aula de hoje em particular? A ideia geral, tá? Nenhuma coisa muito específica, assim, seja sobre pluralismo, seja sobre realismo, mas eu gostaria que vocês guardassem a mensagem geral, a ideia de que essas duas coisas são importantes na discussão de metodologia econômica, tá? Então, esse tema pode reaparecer, por exemplo, numa situação de prova, como um pano de fundo para uma discussão qualquer, certo? Mas eu não espero que vocês conheçam essa bibliografia, porque eu não consegui descobrir um texto específico que pudesse dar conta dessa temática, tá? Bom, então, a gente retoma aqui a discussão de um aspecto que ficou colocado em todas as aulas sobre retórica, que é a questão do realismo nas teorias econômicas, né? Até que ponto as teorias econômicas devem ser realistas e, na verdade, o que significa esse realismo, né? Como é que se define esse realismo? Eu acho importante anteceder essa discussão com a discussão sobre o pluralismo. O que é uma posição pluralista do ponto de vista de método, tá? Então, é aqui que a gente entra. Nós temos um texto, um momento voltando atrás, só para vocês terem uma noção do fundamental da bibliografia, é um livro desse indivíduo chamado Bruce Caldwell, de 82, portanto já um livro bastante antigo, que fala sobre metodologia, uma espécie de manual de metodologia muito bom, por sinal, e esse autor é professor da Duke University e trabalha muito ativamente no campo da metodologia econômica. Tem um outro artigo que vai falar sobre realismo e formas de realismo. Aí é um artigo do indivíduo que eu já mencionei para vocês, um metodólogo finlandês chamado Maki, que vocês vão encontrar nesse livro que está na bibliografia. E, finalmente, tem um texto mais recente de um autor chamado Sugden, que fala sobre a construção de modelos e é o desafio do realismo na teoria econômica. Vocês estão falantes hoje de manhã? Alguma coisa em especial que eu possa ajudar? Não? Então, tá bom. Vamos lá. Então, qual que é essa ideia do pluralismo? Então, é interessante mostrar um pouco nesse livro sobre metodologia, nesse quase livro-texto do Bruce Caldwell, como é que ele chegou como é que ele encaminhou essa discussão do plural, como é que ele chegou nessa conclusão do pluralismo? Como é que ele desenvolveu sua discussão sobre o método na economia? O autor começa dizendo que, está bem, ele concorda com autores anteriores, metodólogos anteriores, como, por exemplo, Mark Blog, que dizem que a prática dos economistas é muito diferente daquilo que recomenda a metodologia científica. Então, quando se olha para os preceitos da metodologia da ciência, se observa uma série de coisas que não são seguidas na prática dos economistas. Se vocês estão bem lembrados, na discussão sobre retórica, McCloskey diz, não seguem e é bom que não o façam. Mas, independentemente disso, por que não o fazem? Né? Como é que a gente consegue encarar a economia como ciência? A economia, afinal, é uma ciência ou não é uma ciência? Há autores que já escreveram livros inteiros dizendo que a economia não é uma ciência, né? E eles lá justificam com determinados argumentos por que a economia não seria uma ciência. Não é o caso absolutamente do Caldwell. Mas ele conta que desde os cursos de graduação em economia, desde que ele estava fazendo seu major em economia na Universidade Norte-Americana, a ideia do método da ciência o incomodava e ele tinha preocupações a esse respeito. E isso o levou, depois de concluir aí seu doutorado, ou enfim, já no seu doutorado, a estudar metodologia
com mais afinco, né? E ele diz que esse estudo envolve duas coisas. De um lado, uma certa presunção, que é a pretensão de descobrir o segredo de se fazer uma ciência, ou de tornar a economia uma ciência, ou de testar a cientificidade da economia. Então, o metodólogo é necessariamente ambicioso. De outro lado, um certo masoquismo, porque ele sabe de antemão, né, ou pelo menos ele desconfia, que ele não vai conseguir encontrar todas as respostas para aquilo que ele está, respostas para todas as perguntas que ele está se fazendo. Né? Ele não vai encontrar um guia certo para como tornar a economia uma metodologia científica, uma ciência, enfim. Ele conta assim, é mais ou menos, por exemplo, como é que se dá o debate do metodólogo com um economista tradicional, mainstream, etc. e tal, alguma coisa assim. O economista mainstream diz para o metodólogo, olha, o que você está fazendo é bom para conversa de botequim, as coisas que você está estudando, legal, a gente vai lá, num bar qualquer da vida, fica tomando cerveja e jogando conversa fora. E esse tipo de conversa dá um bom papo, é uma conversa interessante. Mas isso não é coisa séria, alguma coisa assim. Aí o Caldwell diz o seguinte, esse meu colega, né, tradicional, ortodoxo, mainstream, num determinado momento da sua carreira, pode ficar muito confuso a respeito daquilo que ele está, por exemplo, aconselhando a seus clientes como um consultor de economia. Né? Olha, aquilo que eu estou prevendo não está se concretizando, eu não estou conseguindo. Talvez a economia não tenha todas as condições de realmente fazer um bom aconselhamento, né? A teoria que eu aprenda seja insuficiente para fazer esse aconselhamento sobre as práticas da economia, sobre a política econômica. Então, ele vai, vamos dizer, se consultar com metodólogos, com textos, digamos assim, de metodologia econômica, como quem procura uma salvação. Bom, então, agora eu pego essa literatura, qual é mesmo o livro que você me indicou? Então, eu vou e devoro essa literatura e fica um mês lá mergulhado nessa literatura. Quando ele volta, ele está talvez até mais frustrado, porque ele esperava respostas definitivas, não encontra nenhuma resposta definitiva. Ao contrário, o nível de dúvida apenas sobe alguns degraus, mas a quantidade de dúvidas continua tão grande quanto. Então, daí o masoquismo que também é requerido por esse mergulho nessa literatura de metodologia econômica. Seja como for, ele já estava nesse barco, e nesse barco ele continuou a escrever um livro bem interessante. Então, isso assim como preâmbulo da própria posição do Caldwell a respeito de metodologia. Eu já mencionei mais de uma vez para vocês, digamos, a grande lista de preceitos metodológicos, a grande metodologia normativa, os economistas foram encontrar no Popper, né? Contudo, quando se faz 3 tipos de pergunta, essa metodologia falseacionista do Popper tem sido aplicada, primeiro, é aplicável, ela pode ser aplicada, e, em terceiro lugar, ela deve ser aplicada? Quando se faz essas 3 perguntas, para as 2 primeiras há uma resposta negativa. Ela não tem sido aplicada, ela é muito mais um discurso do que uma prática efetiva. Ela também é muito difícil de aplicar, quer dizer, a resposta pode ser aplicada, tem que ser negativa também, porque existe uma série de condições que o economista não consegue controlar, quer dizer, o controle da ceteris paribus é muito difícil, a situação é muito complexa, barará e tal. Então, não tem sido aplicada e não é aplicável. Bom, no entanto, diz ele, deve ser aplicado. Deve ser aplicado como? Como intenção. Quer dizer, os economistas devem, de fato, estar dispostos a testar empiricamente suas teorias e encarar seriamente e honestamente os resultados deste teste, mesmo quando eles vão contra a sua teoria favorita. Então, é um preâmbulo aí também para a discussão que ele faz e que o conduz ao pluralismo.
dentro disso, né, a partir daí, né, já que não existe um método, o método da economia, a gente tem que encontrar um mecanismo de escolher as teorias, de avaliar as teorias existentes, ou mesmo de compará-las, né, de julgá-las comparativamente. Qual a melhor teoria? A keynesiana, a teoria clássica, os novos clássicos, a teoria dos novos clássicos, os pós-keynesianos. Qual a melhor teoria? Os institucionalistas, economia da complexidade. Vocês estão tendo aí, durante o curso de economia, vocês são sujeitos a um grande número de correntes dentro da economia, né? Os economistas divergem tanto que até quando você faz uma pesquisa para saber se eles divergem nessa resposta, né? Metade diz que sim, metade diz que não. Então, como é que a gente faz diante disso? Como é que o economista que está aprendendo, como vocês, ou um economista profissional, faz diante dessa diversidade, dessa situação de conflito de correntes diferentes? Como é que ele faz essa avaliação? Então, aqui nós estamos na tradição posterior ao positivismo, aquilo que Caldwell chama de tradição growth of knowledge, crescimento do conhecimento, o nome que ele deu, não pegou necessariamente, mas de qualquer forma não estamos mais naquilo que a gente definiu mais de uma vez no curso, que é o positivismo. Então, como é que a gente faz essa escolha de teorias? Antes de mostrar a resposta dele, eu vou pedir para vocês me darem alguns critérios que vocês acham importantes numa teoria científica. Vocês vão me dizer, assim, meio despreparados, vocês vão me dizer que critérios vocês consideram importantes que uma teoria deve ter. Como é que vocês vão julgar uma teoria? Alguém começa. Ela tem que ser isenta de uma ideologia. Tá. Vamos ver, não ideológico? Ou isenta de ideologia? Vamos pôr do jeito que vocês estão falando. Tá. Alguém mais? Eu acho que a gente tem que ver a aplicabilidade, né? Aplicável? O que mais? Sem pensar muito, vamos embora. Acho que ela tem que ser completa, no sentido de explicar quase tudo que ela se propõe a explicar o fenômeno. Tá, complexa dentro do seu escopo, né? Tem que ser uma boa previsão, tem bastante previsão. Capacidade de previsão. Deve ser coerente. Sentido de coerência interna mesmo, né? O que mais? Marcos, fala uma. Eu pensei em ser atemporal. Atemporal. Contextualizar ela no... Contextualizada, poderia dizer? Acho que a teoria ela deveria ser testada em diferente do lugar, tanto na Inglaterra como na Índia como na Arábia Saudita, a mesma teoria pode ser testada. Vamos dizer, abrangência espacial. Tem que ser útil. Utilidade. Mais. Acessibilidade, alguma coisa assim? Não. Acessibilidade. Tem uma boa retórica para convencê-los. Esse exercício que a gente fez aqui, o Caldwell fez, digamos, com seus alunos, com alguns seus colegas, com pessoas interessadas. Então, vamos juntar uns critérios, né? E aí eles discutiram, uns falaram, não, acho que isso não cabe, acho que é melhor falar isso desse jeito, e eles chegaram aí a um conjunto de critérios por consenso, né? Do lado, na coluna esquerda, é só uma relação, são duas colunas. Na coluna esquerda, critérios relativos à estrutura e forma das teorias. Né? Então, consistência lógica, o que vocês não falaram, elegância, então alguma qualidade estética de uma teoria, extensibilidade, que é exatamente isso que vocês falaram, generabilidade,
Quer dizer, a possibilidade de... A generalidade seria dentro de um mesmo campo do conhecimento. A extensibilidade é poder transbordar, como disse ali, para outras áreas de conhecimento. Suporte teórico, quer dizer, essa teoria está amparada nas outras teorias que já estão desenvolvidas nesse campo, ou nas pessoas, nos clássicos, nos autores mais consagrados aí, que falaram sobre o assunto. E uma que vocês, não sei porquê, esqueceram, que é a simplicidade. Acho que ninguém falou, né? Alguém falou e eu não ouvi? É bem engraçado que vocês tenham esquecido, porque vocês até que fizeram uma lista bem razoável, mas essa simplicidade é a mais votada. Né? Para alguns, você pode esquecer tudo, quase, menos para Friedman, por exemplo. Simplicidade e capacidade de predição. Né? Ficaria com isso. Bom, então essa é a coluna da esquerda. A coluna da direita tem aquilo que esse grupo que se reuniu com o Caldwell decidiu chamar de plausibilidade. Assim. Aí eles imagino que eles tenham discutido horrores, assim, muito tempo essa questão. O que é uma teoria plausível? Né? Uma teoria que você diz, olha, ela parece com as coisas que a gente observa na realidade. Mas não ainda do ponto de vista do teste, mas do ponto de vista mais da intuição. Olha, essa teoria é legal, realmente ela está falando aquilo que a gente observa, é capaz de observar na economia. Então, dentro desse conjunto de critérios, tem realismo, poder explicativo, né? Então, a teoria é capaz de explicar as coisas que estão acontecendo. Valor heurístico, no sentido assim, olha, essa teoria é capaz de solucionar os problemas que a gente está enfrentando nesse campo. Qual o problema? A inflação, ela é capaz de sugerir pistas para a gente conseguir equacionar os mecanismos causais da inflação e, nesse sentido, poder agir para controlar a inflação. Valor pedagógico, que é alguma coisa que vocês falaram ali, boa retórica, acessibilidade, né? Então, assim, a teoria ela consegue ser ensinada, né? Pode ser ensinada. Fecundidade e fertilidade é a mesma coisa que extensibilidade, tem a ver. Essa teoria gera novas teorias. Então, por exemplo, se a gente lembrar da teoria da seleção natural, em quantos campos ela foi aplicada e como ela foi capaz de também gerar novas teorias. Tá? A ideia de vantagens comparativas, por exemplo, de Ricardo, que faz parte hoje da teoria de comércio exterior. Né? Então, esses foram os eleitos, né? Então, ficaram com esses critérios aqui. Essa lista, o autor diz, não é exaustiva, né? O autor é Caldwell, não é exaustiva, não necessariamente esses termos são os melhores possíveis para designar aquilo que a gente queria designar, mas foi o que a gente conseguiu por convenção, quer dizer, reunindo o pessoal, chegamos a essa conclusão. Bom, então está resolvido o problema, certo? Então, é só pegar esses critérios, olhar as teorias, dar uma nota para as teorias. A partir desses critérios, e está resolvido o problema. Eu consigo escolher a melhor teoria. Será que é tão fácil assim? Que problemas vocês imaginam que existam nesse processo? O peso que você dá para cada critério? Exatamente. Esse é um critério super importante, é um problema super importante. Como é que você pondera, né? Como é que você cria um algoritmo de tal forma a dizer que uma teoria a gente pode trocar simplicidade por realismo, ou que poder explicativo vale 2 vezes o poder heurístico, o valor heurístico, ou que o valor pedagógico é menos importante do que a fecundidade, qualquer coisa. Então, esse é um grande problema, a questão de montar o algoritmo. Mas há outros problemas. Quais são? Subjetividade. Então, ou seja, quer dizer, é difícil conseguir mostrar um critério de ponderar pesos que sejam unânimes entre os participantes, né? Mais algum problema que vocês veem isso daí? Primeiro, como é que se operacionaliza os critérios, né? Então, tudo bem, todo mundo acha que uma teoria tem que ser simples e tem que ser elegante. Digamos que todo mundo esteja de acordo com todos esses critérios. Tá bem, mas como é que se mede isso numa teoria, concretamente? Né? Depois tem que concordar sobre os pesos, depois que tem que concordar
entre os participantes, enfim. Tem uma série de complicações nessa tarefa. Ela continua bastante complicada, mesmo depois da gente ter concordado em relação aos critérios, né? Bom, vamos ver um pouquinho o que o Caldwell diz a respeito disso. Bom, então, não há algoritmo de escolha. A operacionalização de cada critério é tão ou mais difícil do que a escolha desse critério e a montagem do algoritmo, né? Então, por exemplo, como é que define simplicidade? Caldwell dá um exemplo concreto. Diz, bom, esse parece simples, né? É simples de definir simplicidade, né? Uma teoria requer menos. Ela tem duas teorias com a mesma capacidade de predição. Uma requer menos variáveis envolvidas, explica, por exemplo, a inflação simplesmente pela oferta de moeda. Bom, essa é a melhor teoria, tá? Só que, no exemplo que o Caldwell desenvolve, se vocês estiverem interessados, a gente pode voltar a ele, a simplicidade depende um pouco de contexto, né? Então, uma teoria pode ser aparentemente muito simples, mas ela está num contexto em que envolve coordenadas polares ou uma coisa muito mais sofisticada econometricamente do que a outra, que tem muito mais variáveis envolvidas. Inflação, é produto de um monte de coisa. Ela tem mais variáveis, no entanto, ela é mais fácil, ela é mais simples em outro sentido da palavra simplicidade. Elegância, como o Adriano disse, a elegância é um problema complicado, porque é um conceito estético, né? O que é elegância? Todo mundo acha essa teoria elegante, elegância é simplicidade, elegância é magreza. Qual o critério, né? Como é que a gente usa converte num indicador mensurável esse critério? Por outro lado, não há critérios absolutos, né? De repente, até consistência lógica e simplicidade, eu posso estar disposta a abrir mão desses critérios em prol de realismo ou poder explicativo, né? O grande exemplo que a gente tem, o nosso paradigma de ciência, pelo menos até boa parte do século XX, era a física. Na física, há teorias inconsistentes. Até hoje, eles estão procurando uma tal da teoria unificada, que vai juntar a grande teoria do cosmos com a física quântica. A mesma dificuldade, assim, é lógico, ceteris paribus, a dificuldade que a economia tem de juntar a micro com a macro, né, de ter uma teoria unificada, a física tem em relação a essas suas duas grandes teorias, né, que ela abriga, né? Então, às vezes, numa ciência como a física, se deixa andar um pouco com uma teoria que não é consistente logicamente, internamente, não tem consistência lógica, coerência lógica, dá-se um pouco mais de espaço para respiração, sobrevida a essa teoria, na esperança de algum dia se conseguir descobrir esse problema ou resolver que essa incoerência seja apenas aparente, né? E, da mesma forma, bom, isso eu vou falar depois, por enquanto eu não vou completar esse raciocínio que eu comecei aqui. Bom, nem todas as teorias exibem todos os critérios, é claro. Tem umas que são simples e são elegantes e que têm capacidade preditiva, mas não têm capacidade explicativa. E assim por diante. Como é que esses critérios se justificam, né? A maioria deles são bases puramente intuitivas, né? A gente intui, né? As pessoas que se debruçam sobre esse assunto, que vão se estudar, isso chegam. É razoável pensar desse jeito. É isso que eu espero depois de estudar bastante o assunto. Muitos critérios são baseados em pressupostos metafísicos. Por que simplicidade? Porque o mundo é simples, né? Por que matematizável? Né? Uma vez perguntaram para o Einstein, né? O que é uma boa teoria? Uma boa teoria é uma teoria bela, ele respondeu. Aí o repórter, vamos dizer,
insistiu na pergunta. Mas o que é uma teoria bela? Uma teoria bela é uma teoria matemática. Está falando isso do fundo da sua competência, da sua autoridade como um grande cientista que foi. Mas é uma coisa, não deixa de ser uma coisa intuitiva, né? Provavelmente, se você disser, é porque o mundo é matemático, né? Então, representar o mundo numa teoria necessariamente passa por dar uma forma matemática a essa teoria. Se você perguntar para um cientista de uma outra área, ele pode dizer, é fazer uma poesia, porque o mundo é poético, porque o mundo é uma poesia, ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, como vocês anteciparam, né, apesar da gente ter tido até uma boa performance na hora de definir os critérios, e nós nem fizemos aquela seleção que o grupo do Caldwell fez, a gente ainda está cheio de problemas.